O momento mais difícil pra mim, sabe qual foi, cara? Quando o orgulho bateu na minha porta de eu fazer o que eu tava fazendo com Jesus. O momento mais difícil foi esse, cara. 2014, mais ou menos, 2015. Vivendo a sobrenaturalidade. Já estava na intercessão? Já sim, desde dezembro de 2012, mas Deus permitiu, o pastor abençoou e eu fui em algumas missões, em algumas igrejas, cara. E o orgulho bateu na porta ali. Esse foi o momento mais difícil. Foi pregar em algumas igrejas? 3 dias de culto, cara. Mover de Deus, glória de Deus. E ali eu tive que lidar com orgulho, cara. E ali minha esposa foi intercessora, e ali o Espírito Santo agiu. E graças a Deus eu escolhi ouvir a voz de Deus. Se eu fosse falar do momento mais difícil, meu irmão, foi esse. Esse foi o momento mais difícil. Batalhar com o seu pior inimigo, que é o eu, né? Passamos por falta de dinheiro, falta de comida, falta de comida no sentido de... Nós passamos um ano, cara, comendo... O peito de frango custava R$4,50 lá no Atacadão nessa época. E eu passei um ano comendo peito de frango, feito de várias formas, arroz e feijão, porque eu não tinha dinheiro para mais nada. E eu entendendo o processo de Deus. Por quê? Porque eu tinha que ser liberto disso. De servir ao dinheiro. Então não foi difícil, porque Jesus estava na história. Então eu não posso falar, não foi nada difícil. Entendi. Porque graças a Deus em todas essas questões, fiquei sem carro. Cara, não foi nada difícil. Porque Jesus estava sendo o centro. Mas teve um momento que o orgulho quis ser o centro, cara. O ego quis... E quando que você se deu conta, pastor, que aí... Não, calma aí, tem alguma coisa errada. Graças a Deus foi rápido também. Tipo, não foi... Mas... eu pensava assim, cara... Que caminho é esse que tá vindo na minha cabeça para trilhar? Cara, não. Eu tenho um pai, eu trazia memória, meu pai é o pastor Kid, cara, eu tenho uma história aqui dentro dessa igreja, Não, cara. E aí eu fui pros pés do Senhor, cara. E aí o Senhor me mostrou isso. Então, se eu posso dizer, o momento mais difícil foi essa luta contra eu mesmo, cara. Essa luta contra o orgulho da glória de Deus na minha vida, através da minha vida, o orgulho do poder de Deus, o ego querendo... achar que era alguma coisa. Você é especial, de alguma forma, por estar sendo usado, né? E a minha esposa intercedeu muito por mim, cara. Caramba. Que ela via. Olha. Mas como a Bíblia diz, a mulher sábia, meu irmão, vai para os pés do Senhor. Ela nunca deu de dedo na minha cara. Mas ela foi e clamou ao Senhor. Porque eu era um homem de Deus. Eu estava sendo um homem de Deus. Mas o orgulho não é de Deus. Não. O ego não é de Deus. E eles estavam querendo pegar esse homem de Deus. Então, o momento mais difícil, cara, eu não estava preparado, isso aqui Mas o Espírito Santo falou que eu ia falar disso aqui. Não sabia como, mas o Senhor me mostrou agora. Ai, tá vendo? Esse foi o momento mais difícil da minha vida, cara. Porque eu acho que é muito sério isso, e muitos caem nisso. É tão sério que isso daí é assim, né? Cara, pela história, né? Vamos pegar a história. O orgulho leva o ser ao abismo, à condenação. O que aconteceu com Lúcifer, cara? A começar o líder dessa história, né? O precursor dessa história. E aí vem, né? Então assim, cara, a plenitude está em Jesus, cara. A plenitude está no Espírito Santo, a plenitude está tudo dele, por ele, para ele. Ele enche, ele completa, ele transforma, ele renova, é ele, cara. A minha vida é fundamentada nele. Então passei esse período aí, né, era uma por mais de toda uma vivência natural e uma maturidade natural, mas era uma imaturidade espiritual. E graças a Deus, cara, pela vida do pastor Kid, pela vida dos meus líderes, graças a Deus pela essa atmosfera, por essa vibe de intercessão, de adoração que a gente vive, de oração,
Então, assim, tudo cooperou, né, para que eu não entrasse no engodo de Satanás, cara. O segredo que você diria pra galera que tá lutando contra o orgulho e quer, na verdade, e tá identificando isso nas vidas deles, seria estar cada vez mais aos pés de Jesus e sensível ao que o Espírito Santo tá falando? Ok. E achar um homem que seja capaz, um homem de Deus, que seja profeta na vida dele, cara. Que seja profeta. Cuidado com os tapinhas nas costas, cuidado com as palavras de aprovação. Porque isso aí é um caminho de morte. Então, em primeiro lugar, vai para os pés de Jesus, vai buscar a presença do Espírito Santo. Lembrando que sem santidade ninguém vê a Deus. E o inimigo se faz de anjo de luz. Uhum. Como é que você pode dizer que obedece a Deus se que você não vê, se você não obedece àquele um que você vê? Verdade. Obviamente, dentro de um convívio com homens que têm frutos. Sim, Lógico. claro. Sim. Ok? Não é uma Não, obediência cega a qualquer um. Não. Pela árvore os frutos é conhecido, cara. É. Pelas árvores, pelos frutos as árvores são conhecidas. Uhum.